Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de informática. De verdade, eu já abri uma apresentação que eu uso numa das aulas minhas para a gente dar sequência na barra de menus do LibreOffice Impress. Na aula passada, a gente viu o menu Arquivo, o menu Editar, o menu Exibir e o menu Inserir. Nessa aula, nós vamos começar trabalhando, então, o menu Formatar, que é um menu bem completo. Então, vamos lá. Clicando no menu Formatar, a gente abre as opções dele. Na opção Texto, eu tenho formatação de texto, certo? Ou eu vou fazer esse acesso, formatar texto, né? Algumas das opções depois de ter selecionado algum texto. Então, é aquele texto que vai ser transformado, né? Em negrito, em itálico, o efeito vai ser aplicado, ou então eu vou literalmente, né? Não fazer isso sem nenhum texto formatado. Quando eu faço essa opção sem nenhum texto selecionado, desculpa, né? Não selecionei nenhum texto. Venho aqui, formatar texto negrito, clico. A partir daí, né? Da onde estiver o cursor, tudo que eu digitar vai sair em negrito, até que eu tire desse efeito. Então, gente, formatar texto para colocar texto em negrito, em itálico, em sublinhado, sublinhado duplo, taxado, sobrelinha, sobrescrito, tipo x ao quadrado, subscrito, tipo H2O, por exemplo, né, que fica ali embaixo, aplicar uma sombra numa letra, um contorno, aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte, transformar uma fonte já selecionada, né? Uma parte de um texto ou um texto selecionado em um texto só com palavras maiúsculas ou só com palavras minúsculas, né? Ou em frases, todas elas iniciando com letra maiúscula, ou palavras iniciando com maiúsculas, como está aqui o exemplo, né? O P, o I, o C e o M maiúsculas, normalmente se usa isso para títulos, né? Ou alternar caixa alta, caixa baixa, que é maiúscula minúscula, ou versaletes, que é um tipo de maiúscula menorzinha, de menor tamanho. Tranquilo, gente? Então, formatar texto. Depois eu posso formatar espaçamento, né? Eu vou formatar espaçamento entre linhas. Ou seja, um espaço de uma linha a outra, o espaço padrão. Ou um e-mail. Não vou dar um espaço padrão entre uma linha e outra. Vou dar 1,5 o espaço padrão. Certo? Ou entre linhas 2, o dobro do espaço normal de entrelinhas. Posso aumentar o espaço entre parágrafos, posso diminuir o espaço entre parágrafos. Quando termina um parágrafo, né, e vai começar outro, eu posso aumentar ou diminuir esse espaço. Aumentar o recuo, que de verdade é o quanto mais à direita o texto vai iniciar, ou diminuir o recuo, quanto mais perto da margem esquerda o texto vai começar, já que a gente sempre escreve da esquerda para a direita. Depois também tem o alinhar à esquerda o texto, alinhar ao centro, alinhar à direita, ou justificar, que é a mesma coisa que alinhar à esquerda e à direita ao mesmo tempo, né? Isso tudo na questão horizontal. Né? Agora, na questão vertical, se eu tiver numa tabela, numa célula, ou trabalhando com uma figura dentro de um slide, eu vou alinhar ele em cima do slide, no centro do slide ou embaixo do slide. Tranquilo? Ou posso trabalhar também com listas, né? Marcadores, gente, que a gente acha, né, normalmente ali na barra de ferramentas. Né? Eu posso colocar marcadores
sem ser numerados, marcadores com numeração, né? Eu posso rebaixar um marcador, ou seja, fazer um subitem de um item, ou promover, voltar a ser um item principal e não um subitem. Posso mover para baixo os marcadores, posso mover para cima e assim sucessivamente nessas listas, né? Posso limpar uma formatação que tenha sido aplicada, posso trabalhar com estilos, né? Estilos são conjuntos de formatação, ou seja, tamanho de letra, se é negrito, se é itálico, se é sublinhado, né? Quando eu aplico um monte de conjuntos de formatação num texto, eu posso salvar ele como um estilo, né? Já tem estilos que vêm prontos para nós, estilos de título, né? Que eu vou trabalhar aqui. Isso é mais para um impress mais avançado do que a gente costuma utilizar. Eu vou formatar caractere, né? Clicando aqui, nós vamos ver as opções de formatação, que tipo de fonte, que estilo de fonte, o normal, negrito, itálico, ou os dois juntos, que tamanho de fonte, que efeitos, né? Cor, maiúscula, minúscula, título, versaletes, a gente já viu, né? Que isso tem também direto no menu. Relevo, alto relevo, baixo relevo, eu posso colocar num texto selecionado, posso colocar um contorno. Observem ali, ó, onde diz Arial aqui, ó, quando eu colocar um contorno, é isso que acontece, isso é um contorno. Quando eu colocar uma sombra, parece que tem uma luz do lado com uma sombrinha, fazendo uma sombra, né? Eu posso colocar como sobrelinha, né? Ó, uma sobrelinha simples, uma sobrelinha pontilhada, uma sobrelinha traço longo, né? Ou traço, e assim sucessivamente, né? Aí tem muitas opções de sobrelinha, eu botei uma onda dupla aqui para vocês verem, né? Ou tirar, ou taxado, né? Eu posso taxar simples, que é um risco no meio, taxar duplo, que é dois riscos no meio, taxar com negrito, né? Taxar com barras e taxar com X, certo? Vou tirar os taxados. Se eu usar uma sobrelinha, eu posso escolher a cor dela aqui, qualquer sobrelinha que eu usar, certo? E se eu usar um sublinhado, gente, nós temos lá, né, um efeito sublinhado, mas aqui a gente acha todos eles, observem, tem o sublinhado simples, tem o sublinhado duplo, tem o sublinhado negrito, tem o sublinhado pontilhado, olha lá como fica, tem um sublinhado ponto traço negrito, né, e aí eu tendo um sublinhado, eu posso colocar uma cor nele sem problema nenhum. Tranquilo? E eu posso fazer isso com palavras individuais, né? O sublinhado é por palavra, não por linha. Tranquilo? Ou seja, vai aparecer cada palavra sublinhada, os espaços entre as palavras não vão estar sublinhados. Muito bem, então saímos do formatar caractere, vamos para o formatar parágrafo, né? Aí eu vou trabalhar aqui com recuo e espaçamento, né? Opção é começar à esquerda, observem aqui, né? Ou à direita, ó, certo? Alinhado à direita, ou alinhado à esquerda, ou alinhado ao centro, ou justificado que é alinhado os dois ao mesmo tempo, certo? Legal, né? Eu posso deixar aqui à esquerda, né? Se eu alinhar o centro, se eu alinhar justificado, eu posso dizer como vai estar essa última linha aqui, ó. Se ela não chega a preencher toda a linha, ela tem que alinhar também à direita, né? Não sei. Aqui, se eu colocar início, não. Se eu colocar no meio, vai ficar justificado, ou seja, alinhado dos dois lados, e a última linha, sendo mais curta, vai ficar no meio, ou vai ficar justificado, ou seja, as palavras vão ficar muito separadas dessa linha,
para conseguir dar conta de ficar alinhado à esquerda e à direita também, ok? Vou deixar no início aqui, né? E aí eu posso alinhar a grade de texto, se tiver uma grade de texto ativa, né? O texto do alinhamento pode ser automático, linha de base, em cima, no meio, embaixo, certo? E a direção do texto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda e assim sucessivamente, né? Muito bem, gente. Acho que esse é o básico do alinhamento dos parágrafos, né? Eu posso trabalhar com recuos e espaçamento. Lembra, eu posso dizer que eu quero tantos centímetros antes do texto. E se eu disser antes do texto, observem lá no modelo, gente, ó, que quanto mais eu aumento, mais ele separa da margem, ó. Então, é na questão horizontal ali, certo? Muito bem. Se eu trabalhar com depois do texto, vou deixar zero aqui. Se eu trabalhar com depois do texto, ó, é do outro lado. Tranquilo? E se eu trabalhar na primeira linha, é só a primeira linha, aquele deslocamento de abrir parágrafo, né? O padrão, se eu botar automático aqui, ó, o padrão, né, da primeira linha, ela vai ser se eu não me engano, é 1,25, né? Se eu utilizar o padrão automático, né? De verdade, no Writer isso acontece, pelo jeito aqui no Impress não. Então, vocês podem deixar o 1,20 ou 1,25, que seria o padrão, e aí é automático, ou seja, em todo início de parágrafo vai abrir 1,25 de espaço automaticamente, né? Na primeira linha de cada parágrafo. Depois, gente, acima do parágrafo, né? E aí, se vocês observarem, o parágrafo vai baixando em relação ao outro, porque eu estou aumentando o espaço em cima dele, né? Ou vai subindo em relação ao espaço do parágrafo de baixo. Se eu colocar um aumento de parágrafo embaixo do parágrafo, de verdade, ele vai afastando o parágrafo de baixo aqui, certo? Muito bem. E aqui volta aquelas nossas questões de espaçamento entre linhas, né? Só deixar em zero aqui. Olha só, eu posso ter um espaçamento entre linhas simples, como está ali, 1,15, ó, espaçou mais as linhas, 1,5 mais ainda, duplo mais ainda e assim sucessivamente. Proporcional, eu posso botar aqui, sei lá, 400%, vai dar um espaço de parágrafo, desculpa, entre linhas de 4 vezes o que seria o normal. Tranquilo? Então vamos lá. Aí passamos ali a questão de formatar parágrafo, né? E o que nos interessa por enquanto é isso. O tabulações eu vou deixar para depois, né? Porque é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais avançado do que a nossa proposta. E vou trabalhar depois em marcadores e numeração, certo? Esse é o tipo de marcador, o nível, né? Ó, nível 1, nível 2 é esse, nível 3 é esse, 4 é esse, nível 5 aqui, direto. Ou seja, esse é um subitem desse, esse é um subitem desse, que é um subitem desse, e assim sucessivamente. Tá? Aí eu posso dizer marcador, posso dizer 1, 2, 3, ABC, romanos, maiúsculos, romanos, minúsculos, e assim sucessivamente. Tem muitas opções, certo? Então, para a gente usar marcadores ou numeração, ok? Depois, no formatar também, a gente tem tabela, né? Se eu tenho uma tabela, eu posso aqui trabalhar com a altura da linha, a altura ideal da linha,
distribuir. Se eu estou criando uma tabela, obviamente, né, no Impress, eu posso inserir uma figura, né? Eu posso recortar, colocar do tamanho original, editar com ferramenta externa, substituir uma figura pela outra, comprimir uma figura, salvar uma figura e assim sucessivamente, né? Depois objeto e forma, né? Aí eu vou ter aqui literalmente caixa de texto, linha e área, que é essa ferramenta de desenho aqui, ó, com todas essas opções que a gente já viu, só que agora está dentro do menu formatar, tá bem? Depois sombra, posso trabalhar com sombra em qualquer objeto, né? O que nos interessa, alguma coisa selecionada, como por exemplo esta figura, né? Eu posso ir lá formatar e girar. Ó, quando eu peço para girar, ficam umas bolinhas laranja e aí eu posso trabalhar girando ela do jeito que eu quiser, ó. Vou deixar ela meio assim, depois vou trazer ela de volta para, vou deixar de cabeça para baixo, depois vou trazer ela de volta para a posição normal dela, certo? Isto, né? Então vamos lá, gente, ainda no formatar, eu posso inverter verticalmente essa figura, né? Eu posso inverter horizontalmente essa figura, eu posso, desculpa, é no formatar, eu posso inverter ela de novo verticalmente para que ela fique no lugar que ela estava. Então, gente, formatar. Eu posso aqui trabalhar com aquelas outras questões da ferramenta de desenho ali, com curva, com polígrafo, com contorno, com 3 dimensões e assim sucessivamente. Eu posso alinhar um objeto, né? Vocês vão ver agora que vai ficar ó, habilitado. Eu posso alinhar um objeto à esquerda, no centro, à direita, em cima, no centro, embaixo. Tranquilo? Alinhamento horizontal e alinhamento vertical. Depois eu posso dispor de um objeto, uma figura, trazendo ela para frente das outras, né? Fazendo ela avançar, fazendo ela recuar, enviar para trás das outras, colocar ela na frente de um objeto, colocar ela atrás de um outro objeto e inverter, né? Eu posso também inverter ela, a gente já fez, e posso agrupar, eu posso ter várias figuras feitas na ferramenta de desenho, eu posso ter vários objetos, se eu selecionar um, depois contra o outro, seguindo apertando contra o terceiro, quando eu vou mandar agrupar, isso passa a ser uma figura só. Tranquilo, gente? Então, menu formatar, visto do Impress hoje, e vamos trabalhar com o menu slide. Eu posso criar um novo slide, duplicar o slide existente, inserir um slide de um outro arquivo, de uma outra apresentação. Eu posso trabalhar com layout de slide, né? Todos os layouts de slides estão aqui, ó, vazio, título e conteúdo, texto centralizado e assim sucessivamente. Excluir um slide, né? Salvar uma figura de plano de fundo, definir uma figura que não é plano de fundo como plano de fundo. Eu posso trabalhar nas propriedades, né, dessa configuração de slide, quer dizer, o formato, a largura, a altura, a orientação retrato ou paisagem, as margens e assim sucessivamente. Eu posso também alterar lá o slide mestre, lembrem, o slide mestre é aquele slide, tudo que eu coloco nele aparece em todos os outros. Então, se eu quiser fazer uma coisa em todos os slides, colocar meu nome num cantinho lá, é no slide mestre que eu vou fazer, certo? Eu posso criar um novo slide mestre, eu posso excluir um slide mestre. Aí eu posso trabalhar com plano de fundo do slide mestre, objetos dele, elementos dele, certo?
eu posso exibir um slide comum, ocultar um slide. Eu não quero que um slide apareça na apresentação, por exemplo. Agora eu quero essa apresentação, mas eu quero sem o slide 3. Ó, o slide 3 está selecionado. Eu não vou, preciso apagar ele, eu só oculto. Nesta apresentação, se eu mandar apresentar agora, do 2 vai direto para o 4, certo? Fico com ele aí oculto para outras apresentações que eu queira utilizar. E assim sucessivamente. Então, olha lá, está o oculto lá, o 3 selecionado, eu vou dizer para exibir de novo, ele vai passar a fazer parte da minha apresentação. Né? Posso renomear um slide, posso ir para o último slide editado, posso mover slide para o início, para cima, para baixo, para o fim, certo? Mudando a ordem dos slides. Posso navegar para o primeiro slide, para o anterior, para o próximo, para o último, né? Por aqui. Né? Posso ter um slide de resumo, posso expandir um slide, posso trabalhar com transição de slides, nós já trabalhamos, certo? Então, esse é o menu slide. E aí o menu apresentação de slides, que vocês já trabalham, né? Começar a apresentação pelo primeiro slide, começar a apresentação pelo slide atual. No caso, seria esse slide aqui que ia aparecer se eu clicasse aqui como o primeiro da apresentação. Posso deixar um cronômetro ali, né? Me mostrando que tempo aquele slide está aparecendo. Esse cronômetro vai ser de cada um dos slides. Né? Posso fazer uma apresentação de slides personalizada. Né? Posso configurar a apresentação de slides. Né? Lembra, a gente já fez alguma coisa aqui, tela inteira, numa janela, circular e repetir aquelas que vão e voltam, vão e voltam. Normalmente se vê ali na TV do corredor do piso 1, do prédio de sala de aulas ali, né? E tem todas as opções assim, mudar slide manualmente, permitir animações. Bom, vocês já trabalharam um pouquinho com isso, né? Então, gente, a apresentação de slides, menu apresentação de slides, está terminado. E aí nós vamos trabalhar com o menu ferramentas, né? Menu ferramentas, a gente pode trabalhar com a ortografia, fazer correções ortográficas, né? Deixar marcado aqui como eu deixei. Faz isso automaticamente, não só quando eu vier aqui pedir. Né? Para isso tem que ter um idioma, né? Para todo o texto. Aqui tu vai definir em que idioma ele vai corrigir a ortografia, né? Dos textos que vocês criarem. Né? Para todo o texto, aí eu vou dizer que eu quero português Brasil, né? Que é o que já está aqui. Né? Eu posso ter opções de autocorreção também, posso censurar alguma coisa, posso compactar uma apresentação para ela ficar ocupar menos espaço de memória. Isso era muito, muito utilizado quando a memória era caríssima. Agora as pendrives têm grande capacidade e não são tão caras assim, certo? Posso criar um mapa da imagem, posso substituir cor, fazer player de mídia, né? Posso trabalhar com formulários, posso trabalhar com macros, que são conjuntos de formatações, né? E assim sucessivamente, gerenciar extensões, personalizar, trabalhar aqui nas opções, né? Que aqui tem quase tudo que a gente precisa quando utiliza de forma muito avançada. Né? Então, gente, menu ferramentas, a gente viu mais ou menos a funcionalidade dela. E o menu janela, né? Nova janela, ou fechar janela, fecharia esta janela que nós estávamos trabalhando, e aí as últimas arquivos do LibreOffice que eu abri, contas da casa, né? Início de mês a gente tem que pagar as contas.
A aula do dia 8/5 foi a última aula que eu trabalhei né, do, do Instituto, e esse, esse, essa apresentação de sistemas operacionais que nós estamos trabalhando, observem que ela está selecionada, ou seja, é ela que nós estamos usando, né? Foi a última aberta e permanece aberta, por isso esse símbolo aqui, né? E se eu não me lembrar de nada disso e não conseguir achar, a gente pede ajuda, né? F1 abre a ajuda do BR Office e aí tem todas, ó, o que é isso, como funciona a ajuda, guia do usuário. Se não me satisfez, eu posso tentar obter ajuda online, vai vir toda uma ajuda do LibreOffice, né? Para que a gente possa se socorrer, enviar comentários, reiniciar no modo seguro quando dá algum problema na apresentação. Assim, gente, ó. Informações sobre a licença, participar, doação do projeto, ao projeto do LibreOffice. Aqui é para participar do projeto ou para dar dinheiro para o projeto, certo? Que informações sobre a licença, verificar atualizações, se esse LibreOffice Impress não está desatualizado. E aqui é sobre ele, ou seja, quem fez, qual é a versão, né? Todas, ó. A versão 6.3.4.2 é que eu estou usando, né? A identificação da compulação é essa. Como é que ele é? Ele é um conjunto de aplicações de produtividade de código livre. Tranquilo, gente? Então, acho que com isso nós vencemos hoje, né, a barra de menus toda, que é bem importante assim para a gente ir fechando o LibreOffice Impress, certo? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula, certo? Um bom trabalho e, de novo, se cuidem, né? Esse isolamento que nós estamos passando não é à toa, é uma doença perigosa, é uma doença que não mata não jovens saudáveis, mas mata jovens que tenham algum problema, que não tenham as defesas do organismo tão boas quanto os outros, e principalmente, né, nossos, no meu caso, pais, no caso de vocês, avós, que são os idosos ou os nenezinhos bem pequenos, são um grupo de risco muito grande, certo? Então, por favor, se cuidem e até a próxima aula.